Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com os seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque falta a luz. Depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que tinham estado em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o pusestes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego não podia também ter impedido que Lázaro morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido, chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos o 5º domingo do tempo da Quaresma. Já estamos chegando próximo da celebração da Páscoa do Senhor. Semana que vem já é domingo de Ramos. E nos últimos domingos, a liturgia tem nos trazido sinais, uma catequese sobre o batismo. Desde a samaritana, daquela água que jorra para a eternidade,
Desde quando Jesus cura aquele cego, faz lama ali com a saliva e ele volta a enxergar. E hoje na ressurreição de Lázaro, e mostra que a preocupação do Senhor em nossas vidas é nos tirar do cenário de morte para o cenário de vida plena, de vida nele. Tanto que a primeira leitura também apresenta um cenário de morte. Ezequiel profetiza sobre o povo num momento muito difícil. Eu costumo dizer que se você perguntar para uma pessoa judia qual foi o pior momento da história deles como povo, certamente eles vão dizer que foi o Holocausto, o judeu contemporâneo. Mas se você perguntasse antes dessa tragédia que foi o Holocausto, muitos diriam que foi o exílio da Babilônia. Tanto que reiteradas vezes esse tema aparece nos profetas, mesmo depois que o exílio passa, porque foi um momento no qual o povo, eu sempre dou essa comparação, uma coisa é você lutar por algo e por algum motivo não conseguir, não é verdade? Outra coisa é você ter recebido algo e perder. É muito mais doloroso, porque você experimentou. Deus prometeu para o povo terra, prometeu descendência, e Deus entrega terra e descendência para o seu povo. No entanto, o que acontece com o povo? Quando eles perdem e vão para o exílio por ocasião do pecado que eles cometeram, ele se vê perdido de tudo, gente. Imagina que você está num lugar que não tem referência alguma sua, não tem nada que te lembra o teu povo, nada que lembra a sua cultura, e mesmo tempo aquela sensação de ter perdido aquilo que era de Deus. Era essa a sensação do povo. É por isso que Ezequiel fala: eu vou abrir as vossas sepulturas e farei vocês saírem. Ou seja, eu vou tirar o povo dessa condição de morte e vou trazê-los para uma condição de vida. Mas sabe qual que é o grande problema, gente? Esperar as demoras do Senhor. Quando Ezequiel profetiza aqui, está no começo do exílio. Então você imagina uma coisa: hoje o povo vive bastante, sim ou não? Tem um povo que é longevo, não é verdade? Chega aos 90, 100 e mais lúcido que a gente ainda. Agora, na época de Jesus, para você ter uma noção, a expectativa de vida é até os 40. Faz as contas aí, quantos anos você tem? Alguns iam falar: já está com alguns anos de eternidade já, não é? Agora você imagina o povo que nasceu ali no exílio e morreu no exílio. Então você viu uma promessa de Deus que você não encontrava de maneira imediata o cumprimento. Isso vai trazendo o povo, sabe, aquela sensação, sabe, ruim, de tristeza, de que não chega. Não é o que acontece muitas vezes com a gente? A gente fica preso à circunstância, esquece que a palavra, ela nos leva para além da circunstância mesmo. E essa palavra, ela é para cada um de nós hoje. O cenário que você vive hoje, com o auxílio da graça de Deus, ele pode ser mudado, ele pode ser transformado. Mas o que vai garantir que nós perseveremos nesse contexto é a nossa fidelidade à palavra que Deus dirige hoje, mesmo que a circunstância diga algo contrário. A experiência de fé faz isso. Você não se movimenta pela visão, pelos fatos apenas, mas por uma palavra que movimenta, que acolhe, que consola, mas que implica da gente uma atitude. Quando chegamos no Evangelho, é um outro cenário. Se você olhar o Evangelho de João, do capítulo 6 ao capítulo 15, ele vai fazer alguma catequese, os 7 eu sous. No capítulo 6 ele vai dizer que ele é o pão da vida, no 8 a luz verdadeira, no 10 a porta das ovelhas, o bom pastor, no 11 que nós lemos aqui, a ressurreição e a vida, para no 14 ele apresenta caminho, verdade e vida, e no 15 a videira verdadeira. Quando ele se apresenta que ele é a ressurreição e a vida, ele está dizendo: eu não sou apenas a vida que você vive, eu sou a possibilidade de eternidade, eu sou de fato a vida, o sentido de todas as coisas. E esse milagre vem provar propriamente esse sinal. Mas o cenário é bastante abrangente. Você imagina uma coisa: eles eram muito amigos de Jesus. Ruim de amizade, não é? Imagina, Jesus tomava café lá com eles. Só que chique. Quem que é seu amigo? Eu sou amigo de Jesus. Oxe, eu ia ser nojento, hein? Parceiro. É chamar ele pro apelido, alguma coisa. Então você imagina, eles eram muito amigos. E você imagina a tristeza deles quando Lázaro morre e Jesus não veio, porque na cabeça deles é o seguinte, e na nossa também: se ele estivesse aqui não teria acontecido nada disso. E você percebe que tanto Marta e Maria, elas vão até Jesus com fé, mas aquela fé misturada com tristeza, com decepção, com frustração. Se o Senhor tivesse daqui, o Senhor não teria acontecido isso. Acontece muitas vezes assim conosco. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse feito isso. Quem já passou por algum contexto de enfermidade na família, por alguma tragédia,
E assim, a gente se prende muito às circunstâncias. A gente não consegue olhar para além do que está acontecendo muitas vezes. E às vezes o sentimento nosso é esse. Você até caminha com Deus, mas você fala: o Senhor podia ter feito isso. E a gente acha que é Deus que não quis fazer, no sentido de uma punição. Não. É um pouco daquela teologia que eu falava para você semana passada, que tem que ser superada. Lembra do cego? Os discípulos viram cego e perguntavam: quem é que pecou? Os familiares ou ele, para que ele ficasse assim? E Jesus fala: nenhum deles pecou. Essa enfermidade vem para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Mas essa teologia nos faz muitas vezes, e está na cabeça de todos nós, começar a pegar alguns eventos do passado e usar como consequência, como se fosse justificativa para os fracassos que nós vivemos hoje. Quantos de nós achamos: mas por causa daquilo que aconteceu, eu não tenho verdadeira felicidade, é por causa daquele ponto, o relacionamento que deu certo, o emprego que não veio, a pessoa que faleceu, e assim a gente fica a vida inteira querendo culpar Deus. Isso nos isenta de olhar a nossa história com verdade, gente. Olha, a vida concreta tem problema, sim ou não? Não tem dia que você acorda e você fala: nossa, Senhor, hoje é ou não é? Hoje está difícil. E não tem momento na sua história que nós vivemos situações trágicas, tragédias na família, coisa que dá errado mesmo, que está além da nossa capacidade de solução. Essas coisas, esses momentos, não são momentos de desespero, gente, mas é para que a obra de Deus se manifeste também em nossa vida. O que você vive hoje de dificuldade, talvez uma enfermidade, talvez alguma coisa que não está dando muito certo, talvez uma incompreensão, é a ocasião que Deus precisa para que a obra dele aconteça de fato na sua história. Mas qual é a atitude que nós vamos tomar? Às vezes nós somos que nem Tomé. Tomé, o nome dele significa gêmeo, como o próprio Evangelho apresenta. Tomé é o pessimista, né? O pessoal está com medo, você imagina? Jesus tinha feito uma confusãozinha lá, e o povo queria matar Jesus. Aí falou: mas senhor, você vai lá, pô, o povo queria apedrejar o senhor, onde você vai voltar lá? Só que Tomé é aquele que reclama, porque você percebe que Tomé fala, mas certeza que ele não falou alto. Vamos lá para morrer com ele também. Vai incomodado, sabe? Tomé é aquela pessoa que sempre pensou pior. Alguém conhece alguém assim? Levanta a mão. Pode baixar. Se você não levantou a mão, a pessoa é você. Sabe aquela pessoa que você está subindo um negócio e fala: nossa, mas se isso aqui cair, sabe? Sabe a pessoa que sempre vai dar uma coisa errada. Dá até medo de você contar as coisas para a pessoa, não é? Ela enxerga pior. Ô gente, não é que somos corintianos, por exemplo, a gente vê o melhor, mesmo quando não tem possibilidade nenhuma. É uma experiência de fé. Amém? Olha, fala do Corinthians, até uma tristeza. Eu até estou entendendo Marta e Maria agora. Mas olha, brincadeira à parte, muitas vezes nós somos que nem Tomé. A coisa está acontecendo, mas a gente só pensa o pior. Vai vir uma criança, mas gente, vai dar trabalho, sabe? Tem gente que só pensa isso. Nós vamos lá, não, mas vai cansar, mas vai dar trabalho, sabe? Tem hora que a gente é desse jeito, a gente é Tomé. Mas qual que é a postura que o Senhor espera de nós? Presta atenção nesse evangelho. Jesus faz 3 ordens. E quando nós somos ordenados, ou seja, quando tem uma ordem, o que você tem que fazer? Obedecer, né? Quem pode manda, quem tem juízo. É assim que funciona. Qual que é a primeira ordem de Jesus? Tira a pedra. Por que tirar a pedra? Entenda uma coisa. Na vida, nós temos que entender que Deus vai fazer aquilo que compete a Ele. Tirar a pedra, eu e você que tem que fazer. Até porque alguém aqui consegue ressuscitar alguém? Não. Mas tirar a pedra a gente consegue. Essa pedra, gente, ela pode ser várias coisas. Ela é aquilo que nos encerra num sepulcro, num cenário de morte. Talvez essa pedra, na sua vida, seja uma falta de perdão, seja um momento de dificuldade que você está vivendo hoje, seja a sua teimosia de permanecer nesses mesmos pensamentos errados. Talvez essa pedra seja aquilo que você já desistiu e você não vê mais esperança. Gente, tem mais desesperança quando alguém falece? Claro, nós como católicos, como cristãos, quando a pessoa parte, nós sabemos que ela cumpriu a sua missão, independente da maneira como que foi, não é verdade? Mas tem cenário que você olha e que você experimenta maior impotência do que a morte? Quando faleceu? Tanto que quem passa por uma experiência de luto é uma experiência que ela vai sendo digerida aos poucos, não é verdade? Você vai se acostumando, você vai vendo, aí por um momento parece que não aconteceu nada,
Aí vem aquele momento da revolta, vem aquele momento das perguntas, você começa a se perguntar: nossa, mas por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? É o processo que a gente passa, processo de luto. E eles estavam vivendo aquilo naquele momento. A primeira ordem de Jesus é: tira a pedra. Qual que é a pedra que está te impedindo de ver Jesus? Sabe que está aprisionado no seu passado ainda? Fica se culpando, se condenando? Vai resolver nada, gente. Culpa e condenação em pecado a gente resolve no confessionário. Agora, até quando a sua história vai ser contada a partir disso? E tem hora, gente, que a gente tem que entender que tem coisa que acontece mesmo, não é verdade? Tem coisa que aconteceu, não é porque Deus está te punindo. A vida às vezes nos apresenta circunstâncias que a gente não vai entender, mas você tem que tirar a pedra. Se você não tirar a pedra, você não vai sair do lugar. Primeira atitude, tira a pedra, e você sabe qual é a pedra que tem que tirar. A segunda ordem, Jesus fala: Lázaro, vem para fora. É nós sairmos da situação a partir da palavra que o Senhor nos apresenta. E vir para fora é muitas vezes largar essas pequenas convicções e certezas que nós carregamos, e que vai nos colocando cada vez mais para baixo, sabe? Tem pessoa que ela introjeta tanto sofrimento nela, que ela não consegue mais viver sem ele, porque fica ali, sabe, naquele ensimesmamento. Ouça a palavra de Jesus hoje, que pede que você saia do sepulcro. Depois que Jesus pede, desatai-o e deixai-o andar, para que de fato você continue caminhando. E é preciso que urgentemente essa experiência de morte ela seja superada. Entenda uma coisa: São Paulo vai dizer na segunda leitura que somente agrada a Deus quem está em estado de graça, ou seja, quem caminha no Espírito. Qual que é a experiência que nós precisamos fazer hoje para sair de fato desse cenário de morte? Olha para a sua vida como ela está aqui agora. Entenda que a sua existência é o local da acolhida de Deus na sua vida. O momento que você está vivendo é a sua resposta. E muitas vezes nós estamos mortos, amarrados por um estilo de vida que não condiz com aquilo que Deus espera da gente. E ser de Deus, gente, não é simplesmente a quantidade de práticas que você assume para a sua vida. Porque às vezes o motivo da nossa frustração é isso. Quantas pessoas, quando passam por um problema, ela vai, acorda cada manhã com o frigio, depois ela pega o récide, ela vem na porção da penitência, ela vem na missa diária, ela reza o rosário, ela procura a Deus, ela faz novena, ela faz um monte de coisa. Aí quando dá errado, qual que é a sensação que você tem? Tá vendo? Eu fiz tudo isso e Deus não realizou. A gente fica preso nessas circunstâncias. Mas ser de Deus mesmo, gente, não passa apenas pelas práticas. É fácil ser católico aqui, gente. É fácil ser de Deus aqui dentro da igreja, ou não é? É fácil ser de Deus nesse ambiente, é lindo. Olha, eu estou até discreto aqui, parecendo um Teletubby obeso enorme, né? Dá para você ver longe. A Teletubby só pegou a galera da década de 90, as crianças não sabem o que é, né? Não é? É fácil ser católico aqui. Agora o difícil mesmo é lá em casa, porque de nada adianta você ter esse monte de prática se não tiver uma consequência direta na sua vida concreta. Santa Teresa d'Ávila dizia que o termômetro de uma vida de oração concreta e correta é a maneira como a gente vive, porque a experiência de fé, viver para Deus, ela passa pelos relacionamentos que eu estabeleço, pela maneira como eu vivo em casa. Em casa é o grande desafio, não é? Porque em casa o povo conhece você, seus defeitos, suas qualidades, sabe como te irritar, sabe como te agradar. Essa que é a questão. Ser de Deus também passa pelas nossas redes sociais. Como é que eu tenho me relacionado nas minhas redes? Quais são os grupos que eu participo? Quais são os acessos que eu tenho feito? Ser de Deus também, gente, passa pela questão financeira. Não só o dízimo que você consagra, não só a caridade que você faz aos pobres, mas ao mesmo tempo a justiça pela qual você administra os seus bens. Por exemplo, se você emprega alguém, o que se espera de você? Justiça. Porque a justiça, vai dizer o Papa Bento, ela não tem nada de extraordinário, é dar a outro aquilo que é dele. É o básico do básico. A experiência genuína de fé vai me fazer questionar aquilo que eu tenho vivido hoje. Portanto, olha para a sua vida de maneira concreta. Você é o homem ou a mulher de fé que você tem que ser? Ou nós estamos deixando para depois muita coisa, para depois, numa ilusão de vida plena que não é possível fora de Jesus. E às vezes, gente, a vida plena que nós temos que viver, ela vai implicar que você passe por esses momentos de sofrimento e de dificuldade. Vai implicar isso.
Tem coisa que você não escolheu passar, mas vai ter que passar, não é verdade? Mas se a atitude hoje não for dizer assim para Deus, não funciona. Já encerrando já, por exemplo, se fala de batismo bastante hoje na liturgia, não é verdade? Por causa de passar da morte para a vida, o batismo é isso. Nós somos um povo que a gente está tão superficial, que hoje o batismo, o matrimônio se tornou evento social, gente. A preocupação do povo, se vai dar certo, se vai dar o horário, se vai dar para tirar foto. Às vezes o padre está rezando, aí você olha para as crianças, estão dando risada assim para a foto, e rezando que nem um besta lá. Eles fazendo pose. E aí, gente, esses dias me marcaram uma publicação e eu fui ver, eu esqueci o nome do autor, eu sou ruim de nome. Ele falava sobre um sermão do Padre Antônio Vieira, que ele falava assim, em síntese, né? Que quando ele olha para a cruz de Cristo, a tentação que ele tem é de ficar soberbo, porque ele fala: se eu valho o sangue de Cristo, olha como eu sou precioso. Mas ao mesmo tempo que eu olho o que Cristo fez para me pagar, eu olho por quanto eu tenho trocado, por quanto às vezes com pecado mísero que seja, eu troco o que Deus fez por nada. Abraçar o batismo é entender a importância dele. E guarda uma coisa: ninguém é capaz de agradar a Deus se não estiver em estado de graça. Que estado de graça? Sem pecado mortal confessado. É por isso que nós incentivamos aqui o sacramento da confissão. Às vezes o povo vem de qualquer jeito, gente. Vem confessar lá. Só faz 40 anos que eu não confesso. Faz 3 coisas. Eu falo: vamos canonizar já, tá certo. Faz um curso aí que eu vou seguir, inclusive você, para dar certo. A gente perdeu o sentido espiritual. Entenda, a vida plena que você tanto espera, ela só vai acontecer quando você começar a fazer aquilo que tem que ser feito. Portanto, pede para Deus a graça da conversão no sentido sincero, mudança de mentalidade, sabe? Entender que a vida não se resume às circunstâncias, aos prazeres imediatos, aquilo que você consegue agora. A construção de um legado, ela vai demandar renúncia, que foi feita de uma escolha, e só vai viver quem persevera. Gente, a coisa mais triste que eu já vi na minha vida não foi nem as situações trágicas de morte. Já vi muita coisa feia já vi gente que você olha, você não entende por que aconteceu. Na minha família já passamos por coisas, mas sabe qual que é a coisa mais triste de uma existência? Não é nem de repente um senhorzinho que às vezes está com alguma enfermidade, um Alzheimer da vida. É triste, é doloroso a gente ver os nossos assim, mas sabe qual que é a maior tristeza que eu já vi? É quando a pessoa está viva, mas está apagada por dentro. Sentimento de fracasso, de frustração. Não a frustração pontual e o fracasso pontual. Na nossa vida tem coisa que dá errado, não tem? Você planeja, vai lá, organiza, enfim, deu errado, fazer o quê? Agora, quando você olha para trás e você se dá conta que você perdeu, não porque tiraram de você, não porque aconteceu algum problema, mas porque você passou a vida inteira olhando para o lado errado. Tem gente que está matando a existência porque a vida inteira está se comparando com os outros. Nada tá bom, porque você sempre olha para fora. Aí você vai na internet e olha como que estão vivendo aquela vida de mentira que se você conhecesse, e fica atrás disso, sabe? Quando na verdade, faz essa experiência hoje. Olha para dentro de você com verdade. Olha o que te impede de seguir a Deus com convicção. A resposta está aí. Aquilo que você tem medo de largar é a pedra que você tem que rolar. Enquanto você não rolar a pedra, você não vai vir para fora e você não vai ressuscitar no Senhor. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Nesse silêncio do amor, da misericórdia do Senhor,